respeitar, me roubar. Se eu filmar faz mal? Mostrando a minha cara, beleza. Será que tá mostrando sua cara? Será que tá mostrando a minha? Oi! Estamos aqui no podcast da Criptotera. Conversando sobre relacionamento, cultura pop e um pouquinho mais, né? Essa cultura de hoje, 2026, um mundo caótico. Chegando já na metade do ano, com alinhamento dos planetas. Toda essa loucura, relacionamentos fracassados, tristezas emocionais e toda a merda que a humanidade passa agora. Eu tô aqui como o seu apresentador, conversador ou palestrante, seja lá o que você quiser falar ou pensar de mim. Como homem abandonado também, e aqui tem que chorar a pitanga como ela tem que ser. E o meu amigo aqui, a gente está divagando sobre o que fizemos, aonde erramos e para onde vamos. Essa é a questão da humanidade, né? É. Você pensava o quê? Que ia chegar onde chegou? Isso, eu consegui encontrar uma paz sabendo que eu tenho meus traumas e as pessoas podem usar esses traumas contra mim. E como é que eu encontrei paz nisso? Porque é igual pula pirata, a gente é cheio de buraco. As pessoas vêm, pegam a espadinha, às vezes a gente dá a espadinha pra elas. Isso é horrível, né? Parece aquele meme da pessoa, tipo, você entrega o coração, a pessoa dá uma facada nele, assim. Isso. E aí eu descobri que dá pra ter paz tendo esses buracos na gente, que são os buracos emocionais, e que as pessoas elas estão totalmente livres para enfiar essas facas na gente, mas que a gente não precisa reagir, tipo, ah, olha o que você fez comigo, vou te punir. Não, é só você fazer assim, putz, você me apunhalou, ah, tá tudo bem, já esperava isso de você, muito obrigado por mostrar quem você é. Porque aí é que nem eu te falei, você mostra uma vulnerabilidade para alguém, ou a pessoa se aproveita daquilo, faz mal, ou fala, nossa, que bonito, ele compartilhou algo valioso dele comigo, né? Então quando você é como se fosse uma confiança, né? Você fala, nossa, é como a pérola ao porco, né? Tipo, diz o ditado, né? Não jogue pérolas aos porcos, porque às vezes você dá uma pérola pra alguém que você vai apreciar, aquilo vai virar uma joia, um anel, um colar, alguma coisa do gênero. Agora você dá uma pérola a um porco, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar na lama, Sim. cagar em cima, então não faz diferença. A questão é que o problema é o depois de tudo, porque muita gente acaba se punindo por coisas que nem fez, ou até por coisas que fez, mas se redimiu pelo que tem feito, porque eu acredito muito na redenção, né? Eu acho que a redenção é a coisa mais, é o caminho do guerreiro. Você parar no caminho, ver que você errou e procurar restaurar aquilo que foi perdido ou pelo menos restaurar o mínimo que você ainda tem, o resto do caminho que você ainda tem que fazer. E o problema é que hoje nas relações humanas, assim, no contato com outras pessoas, você se depara com esse tipo de encruzilhada, né? Às vezes você conhece alguém, começa a dar confiança e no meio do caminho essa pessoa mostra quem ela realmente é. E você fica, pô, e eu não queria confiar. Como dizia aquele escritor Franz Kafka, eu acho, ele dizia assim, o mundo é um baile de máscaras e eu vim sem máscara nenhuma. Tá certo que todo mundo tem a sua máscara, né? Tem a sombra que usa assim, do arquétipo pra interagir com as pessoas, né? Mas a gente não tem isso daí. Ou não tem a noção de que tenha isso, né? Porque hoje que eu percebo muita gente vive como se estivesse no automático. Eu mesmo estava vivendo no automático. Até o meados de fevereiro aí eu vivia no automático. Minto, acho que até maio eu ainda fiquei no automático. Agora que eu tô começando a acordar com aquela ressaca de que mundo eu tô, o que eu tô fazendo, pra onde eu vou, né? É complicado a gente não saber pra onde vai realmente. Não é, vou fazer, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, tenho um monte de propósito e projeto, mas realmente pra onde eu vou? Sabe? Como gente, assim, como pessoa. O que eu vou fazer de bom? Eu vi uma vez um cara falar que assim, às vezes as pessoas morrem sem nem saber qual era o propósito de vida dela, entende? E chegando já na idade que eu tô, eu fico pensando, pô, qual é o meu propósito de vida? Agora acho que o meu propósito de vida é me encontrar
E dali, a partir do momento que eu me encontrar, pegar de mão dada, isso aí é andando. Sim. E o propósito, ele sempre começa por dentro. Quando você se descobre os dons que você tem também, suas qualidades e defeitos, você consegue montar um quebra-cabeça com todas essas peças onde você acha que as pontas que ficam soltas nesse quebra-cabeça é onde você encaixa na sociedade, onde você vai trazer algum benefício para elas ou ajudar a comunidade de alguma forma. E aí você se descobrindo e você se ajudando e você deixando espaço para ter esse fluxo de entrada e saída de opa, eu vou aprender mesmo que eu saiba o assunto, eu vou ouvir, absorver, confirmar o que eu sei e questionar se o que eu estou aprendendo faz sentido e questionar o que a pessoa está falando também, porque você vai com essas relações interpessoais aumentar o seu fluxo de dinheiro, até descobrir novos talentos que você tinha adormecido dentro de você, que vai estar trazendo uma troca de energia boa, que vai te manter numa vibração boa, vai trazer mais pessoas que estão interessadas nesses projetos e ideias e criações e conclusões, e tudo vai fazer sentido, porque aí você vai achar um outro propósito lá depois, né? Você já se montou, você sabe do que você é capaz e de como pode ajudar. E outras pessoas vão se mover para falar, nossa, é interessante, eu quero fazer parte disso. Então o propósito ele vai mudando e vai evoluindo, vai crescendo, e com isso vem muitas coisas boas, vem pessoas boas, pessoas ruins. Você acredita então que o propósito seria um magnetismo, como uma atração? Eu não digo uma atração física, eu digo uma atração de ideias, de crenças, de propósitos, vamos dizer assim. Tipo, a pessoa compartilha daquela visão que você está apresentando ali e decide seguir junto com você na ideia. Porque é igual aquele filme A Origem, né? Que fala assim, a ideia é a coisa mais difícil de se extinguir. É mais forte que um vírus, mais forte que uma doença, sei lá, a ideia. Ela, depois que ela infecta o hospedeiro, ela não cessa, né? Sim, essa ideia, esse propósito, a gente já nasce com ele, mas conforme a gente vai se distraindo com outras coisas do mundo, que nem a gente está falando de filme, série, outras coisas, essas histórias, aquilo desvia da gente, né, pra gente prestar atenção naquilo, onde o nosso foco, tudo que a gente foca cresce, né? Então o nosso foco sai de nós para ir para outras coisas. Sim. E a gente perde esse propósito e a gente vive no automático. E aí quando a gente fala, não, deixa eu dar uma pausa, preciso respirar agora, preciso me reencontrar. Aí você encontra seu propósito de novo, que é algo inevitável, não dá para você evitar o seu propósito. Tanto que tem pessoas que, por exemplo... Seria o propósito um destino? Várias coisas podem ser. Tem pessoas que, por exemplo, Jesus, Maria Madalena, né, eles tiveram o propósito deles de mostrar que existe algo muito maior que eles, que o corpo físico, né? Algo sobrenatural. E mente, Einstein, né? Para mostrar que nós podemos alcançar coisas melhores. E morreram felizes, né? Tesla, Leonardo da Vinci, todos eles tiveram o seu propósito de quero criar. Que nem falam que Nikola Tesla ele morreu com mais de 700 patentes, felizes, né? Eu não sei se morreram, mas que o que eles realizaram até hoje ecoa na humanidade, né? Como, vamos dizer assim, um farol na ignorância, né? Eu acho que quem dizia isso... Essa frase, né? Eu gosto muito de pensar nisso porque eu já ouvi o professor Olavo de Carvalho falar... Tipo, toda ideia que você fala ou repete não é sua, você já ouviu em algum lugar. A pessoa fala, nossa, o guru da direita. Não, é porque ele falou e realmente se você parar pra pensar, você sempre tá repetindo alguma coisa que você já ouviu, sabe? Não é uma coisa nova. Nós não criamos coisas novas. Quando você tem um lampejo de criação de algo novo, é porque, como é que eu vou dizer? Por isso é o meu entendimento, tá? É como se você já tivesse um insight daquilo como exemplo de algo que já exista.
Tipo como a tecnologia copia a natureza, sabe? Em projetos, em designer, essas coisas, tipo. Aí você fica, tipo, pensando assim, pô, esses caras fizeram... Isaac Newton dizia isso, assim, ele falava assim, eu cheguei onde cheguei porque eu fui carregado no ombro de gigantes. Aí ele falava dos caras que vieram antes dele, tipo o Copérnico, Da Vinci, essa galera pesada aí da ciência e da tecnologia. Aí hoje, você vê que tá chegando num ponto que as religiões elas vão se fundir para surgir uma coisa diferente, sabe? Tipo, nós vamos... Não sei o que eles vão fazer, mas... Eu acho que não vai fundir porque existem muitas variações de pessoas com diversas opiniões e estados e emoções nesse momento, né? Então imagina um piano. Um pianista ele vai lá, toca várias teclas ao mesmo tempo e algumas nunca são tocadas. E são pessoas que, imagina, uma pessoa sabendo que está no meio de outras, ela vai nascer e morrer e nunca vai ser tocada, nunca vai ter a marca digital ali, sabe? E tem outras que são tocadas todo dia, acorda, 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 menino. E aí vem a música. Então todas essas variações de pessoas, pensamentos, estados emocionais fazem parte de uma composição grande, né? Uma sinfonia? Então tudo diferente, igual aquele filme lá, tudo ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar, Tudo ao em mesmo todo lugar ao tempo. mesmo Aquele tempo. filme é interessante pra caramba, né? Porque ali são que multiversos, né? É a teoria das cordas, né? São vários universos paralelos ali. Ah, é porque agora a gente chegou nessa... E no final a protagonista era a vilã, né? Então, chegou nessa fase de pensamento, assim, multidirecional, como se o universo fosse várias camadas e várias versões. Então, Mas aí é o mundo de hoje, acho que isso é devido à tecnologia também, né? Porque antes você não pensava assim, como que era pensado? Acho que só pessoas muito envolvidas com a ciência, com a física, com a matemática, com esse universo, assim, relacionado a isso, eram, como dizer, iniciados nisso, né? Porque quem não é iniciado numa arte, ela não tem... Ela é um profano, ele não tem aquele entendimento daquilo ali. Vamos dizer, para uma pessoa comum, você fala isso, você tá falando besteira. Tá falando, nossa, nada a ver. É igual relacionamento. Muita gente fala assim, segue adiante, segue em frente, viva a sua vida. Só que você está preso dentro de um universo que está na sua mente. De coisas que aconteceram. Mas você está preso ao passado. Cara, a memória é uma coisa viva. Ela segue você no seu presente. Tá certo que teve, vamos dizer assim, imagens, lembranças de um passado esquecido, X-Men, né? É. Você tem essas lembranças lá dentro da sua mente, é como se o universo tivesse formado ali e tá lá. E ele seguiu a outra direção. Você, na realidade que você tá, ou no universo que você tá, nesse 3D aqui, você tá seguindo um outro caminho. É engraçado parar pra pensar nisso porque parece uma coisa de maluco? Parece, totalmente. Não é uma coisa de maluco, é coisa de maluco. Mas aí dizia aquele professor, o professor Hélio Couto fala um negócio assim que é bem legal. Ele fala, enquanto você não trata essa quebra, essa situação, essa coisa que você não resolveu, ela vai se repetindo. É um ciclo de repetição. Hoje eu escuto muito isso, de ciclos, né? Um ciclo que se encerra, um ciclo que se inicia. Fala, a máquina de lavar isso aí, tá batendo roupa até... Bate, centrifuga e depois volta a bater de novo. É um ciclo sem fim da música do Rei Leão. Sim. Porra. E aí quando você sai desse ciclo, você não nem volta. Por isso que até deve existir as pessoas desaparecidas porque elas descobriram outras formas de sair desse ciclo, né? Será que não morreram também? Saindo do meio, viajando, abandonando a vida antiga, Sim. mudando de língua. Tem gente que eu gosto muito dele, acompanho muito o canal dele, é o Nômade Raiz. Ele fala isso aí, tipo, você só muda a sua vida mudando o seu ambiente.
Tanto que eles moravam no Rio de Janeiro, foi embora pra Irlanda, da Irlanda foi pra Espanha, e hoje o cara roda toda aquela Ásia, nem tanto Europa, porque ele gosta de pegar os lugares mais, assim, tipo, lugares que você talvez nunca vá visitar. E pior que os lugares que ele fala que você talvez nunca vá visitar, são lugares que você fala, pô, que vontade de ir nesse lugar pra conhecer. Tá ligado? A exceção de alguns países do Oriente Médio ali que, cara, você vê que é um lugar, tipo, pesado, devido à guerra, devido a conflitos religiosos, históricos. Só que você vê que é um povo tão humilde, tão honesto, sabe? Parece que, tipo, o que acontece de ruim com eles não muda a essência deles, como se eles continuassem bons, mesmo com todo aquele terror que acontece, toda aquela coisa, aquela vida pesada, aquele clima pesado. Enquanto a gente vive num país tropical, com tudo que tem, toda a abundância que tem, ainda existe isso das pessoas não saber o que quer de verdade, ou quem quer de verdade, ou viver de verdade como uma pessoa, sabe, sã, próspera, saudável. Não, isso volta naquilo lá que eu falei do pula pirata. Às vezes é tão comum ele tá convivendo num bombardeio, explosão, que ele compra pão, outra bomba, normal. Que, tipo, o trauma dele não afeta mais. É aí que você entra nos estoicos, né? Numa resiliência emocional, que as pessoas até julgam, nossa, ele é seco, ele não tem sentimentos. Não, ele já tá calejado, treinado. Ele já sabe aonde a ferida dele, ele se conhece a ponto de saber, isso vai me doer. Mas pode me machucar, porque você não já esperava isso, né? Então, aí é que tá, é aquela onde a dor mais contundente é tipo, pô, não esperava isso de você. É isso, quando você não espera, dói mais. Só que o pior é você pensar nisso e tipo, a pessoa que te causa dor, ela fala, eu sabia que você não esperava isso de mim, por isso que eu tô fazendo. Né? É isso que me deixa reflexivo, né? Porque as relações humanas hoje se baseiam muito nisso. A não ser que as pessoas sejam muito conscientes daquilo que estão fazendo. E indo para a religião, você vê que tipo, até Jesus crucificado pede perdão porque eles não sabem o que fazem. Cara, é tão difícil você acreditar que alguém não sabe o que está fazendo, a não ser que seja uma criança, a menos que a pessoa tenha uma mentalidade de criança só. Então as pessoas elas vivem no automático a algum momento da vida delas. E elas só percebem depois que elas ganham consciência. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu estava vivendo assim? E aí realmente existe adultos e crianças que não sabem o que fazem mesmo. O trauma do passado, aquele papo de é a criança interior está com o cara, pior que eu já busquei isso também. Sim. Por hipnose, auto-hipnose, pensando assim, não, vou curar minha criança interior. E, cara, eu venho de uma família bem desestruturada. Muito desestruturada. Era violência, abandono. Cara, muito problemático. Aí hoje, eu sei que a minha vida hoje não é responsabilidade do que eu passei no passado, eu sei hoje. Pode ser que aconteceu muita coisa que eu fiz, foi reflexo daquilo que eu vivi? Pode. Muitos psicanalistas e terapeutas falam que você é reflexo dos seus traumas, né? Você falou o negócio do Pequeno Príncipe também, né? Me recorda. Você é responsável pelo que cativa. Putz, é verdade, isso que é complicado, é igual pensamento, né? Eu lembro de uma música do Racionais que o KLJ falava isso, pensamento é uma força criadora, irmão. E é verdade, gente, muita coisa é reflexo do passado. Só que quando você busca a redenção, a sua redenção, é onde você pensa, o passado não me define. E aí é onde eu tenho que seguir adiante com uma nova mentalidade, onde eu não possa repetir os erros anteriores. Igual o ninja falando assim, não, o que eu fiz, eu sei o que eu fiz, eu não posso fazer de novo. Se um dia eu mentir, eu não posso mentir de novo. Se um dia eu trair, eu não posso trair de novo. Sim. Você me lembrou de uma analogia interessante.
Uma impressora ela precisa de energia elétrica para ligar, cartucho de tinta para soltar a tinta e o papel para imprimir, né? O pensamento, ele é a energia, o sentimento é a tinta, né? O sentimento, a emoção é a tinta E o que e seria o a papel? ação é a impressão, é você fazer aquilo acontecer. Então, às vezes um grito de desespero que você dá foi um pensamento de algum passado que veio, que você estava tentando trancar, ele se soltou, esse pensamento veio, gerou emoção e você, aí você imprimiu, né? Você reagiu. A impressão energética, né, no caso, porque eu falei assim, mas o que seria o papel? O É a papel seria... realidade, né? Onde a gente vive. o papel seria a nossa história, né? E aí a cada reação vai soltando mais uma linha. Ele fez isso. Aí tá esperando só a próxima linha. O que você vai pensar agora pro pulso elétrico emitir para soltar a tinta para você materializar no seu mundo, na sua Verdade. história? Você já assistiu aquela série Deuses Americanos? American Gods? Só Eu não lembro o nome do metade da escritor, segunda cara. temporada. Eu comprei o livro, comecei a ler o livro porque eu fiquei triste com o fim da série. A segunda temporada acabou a série. A série era maravilhosa, tinha uma ideia legal, assim. Aí começaram a colocar muita política, muita ideologia e acho que degringolou a ideia da série. Mas a série era linda. Tanto que tinha um personagem que ele escrevia. Eu não sei que Deus, que representação de divindade ele era, mas ele escrevia o livro da vida. Sabe? Como era muito legal aquilo, porque tipo, ele estava escrevendo, aí cortavam uma imagem uma cena, que quando ele estava escrevendo na linha, cortava a imagem pro pessoal vindo na estrada, assim, ó. Puta, aquilo era fantástico, cara. Isso aí boa, não sei porque acabou assim. Então, é igual o Constantine. O Constantine também tinha uns episódios bem legais. Da série. O filme com o Keanu Reeves é maravilhoso. Mesmo ele não tendo o cabelo loiro do detetive, mas tipo, a energia dele, ele incorporou o personagem de um jeito bem legal. Bem na cultura pop mesmo da época, né? Ele tava vindo do Matrix também, né? Ele tava bem... Tava no hype do momento, na altura ali. Mas é isso. Chegando nesse pensamento assim, o que faremos com as relações daqui pra frente? Cada relação depende, né? Depende de tudo, não dá para generalizar, né? Não dá para tratar o empresário como... não dá para você tratar o empresário da mesma forma que conversa com a mãe, né? Sim. Cada relação tem suas regras ocultas, né? Subentendidas ali, subliminares. E aí você tem que olhar a pessoa, entender os limites dela, entender os seus limites também, né? Até onde você consegue se abrir para uma pessoa, até onde você sabe que aquela pessoa não vai usar aquilo contra você, né? Seria comunicação, né? E aí que entra no Salomão, né? Que falou que a maior força, o maior poder que um ser humano pode gerar em todos os séculos da humanidade é a comunicação, saber se comunicar. Não é só falar, é saber ouvir, a inteligência de ouvir, processar, dialogar. Porque de repente a gente começa a falar de Sonic, carro, e não tem nada a ver com o assunto, aí o cara não sabe se comunicar. Agora, quando você entende a profundidade do assunto, você consegue se expressar e você consegue ir puxando aquela corda de raciocínio para se aprofundar cada vez mais, para gerar insights mais profundos, para poder chegar no subconsciente, para poder fazer umas transformações e ideias. É aí que entra naquela parte do filme da origem também, que é sonho dentro de sonho, dentro de sonho, dentro de sonho, que é uma caixa dentro da caixa. E aí que fala que os grandes, né, eles tinham acesso a um poder criativo imenso porque eles tinham acesso à origem criadora, a fonte criadora onde tem tudo, né? E aí o que tem lá? Tem tudo e nada ao mesmo tempo. Aonde vem o helicóptero, o submarino, né? E outras coisas, né? O único animal mamífero que pode ir para o espaço, né? Ficar fora da água, dentro da água por horas, anos, né? Nós somos quase onipotentes, né? Ainda bem que não somos ainda, né? Porque deixa só esse cargo para uma entidade só, né? Fazer isso. Você acha que tem a ambição humana de ser onipotente? Acho que todos querem ter a curiosidade de ter acesso a esse poder, pelo menos uma vez, né? Quebrar a barreira da onisciência. Quebrar a barreira do universo, sei lá. Ou da Saber dimensão presente. Eu vejo muito esse pessoal que estuda
no campo de aceleramento lá de partículas. O pessoal que trabalha na Suíça, no CERN, trabalha no CERN, eles já fizeram, não sei. Eu vejo o pessoal falando muito nos outros podcasts aí sobre isso, né? Que eles já conseguiram mapear outras dimensões e até outras realidades e tal. Aí, se eles já mapearam ou já conseguiram acesso, significa que eles também querem ir pra lá. É igual aquele seriado do Stranger Things, né? Que ali eles mostram que tem um mundo invertido, seria um outro universo, uma outra realidade, uma outra dimensão desse, só que já é uma dimensão mais obscura, com criaturas ali igual a última temporada tem o personagem do Vecna, ele é como se fosse vamos dizer assim, a antítese do mal. A tese do mal mesmo, que ele usa muitas emoções humanas para controlar as outras pessoas, sabe? Tipo, o ciúme, a raiva, o apego, a vingança, todos esses sentimentos que se tornam ação, né? Vindos partindo do pensamento. Cara, é complicado parar pra pensar nisso, porque quando você tá vivendo um período da sua vida que é tão dramático pra você ou pra mim, você fica tentando buscar apego nas realidades que já passaram, nas coisas que já aconteceram, né? Você fala assim, quando o ser humano ele passa por um momento de trauma ou de transição, seja lá o que for na vida, ou ele vai se tornar mais forte, ou ele vai sucumbir de vez. Sim. Aí eu fico me pegando assim, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar mais forte? Ou eu vou sucumbir de vez? É isso que é interessante, porque o Vecna, ele se entregou para a escuridão, virou como se fosse o deus dessa outra dimensão. Ele tinha todos os poderes possíveis, voar, super força, regeneração. E ele tinha pupilos ali, né? Não é pupilos que fala, os monstros, os Demogorgons que ele controlava tudo, né? E conseguia ver através deles, né? Enquanto aqui na Terra tinha o quê? A Eleven, que ela também tinha os mesmos poderes. Só que na batalha entre os dois, quem ganhou foi a Eleven por causa dos amigos. Sim. Então, boas companhias, a rede de apoio dela, né? É igual você, minha rede de apoio. Sim. Tem minha família, tal, minha mãe que me ajuda muito, minha sobrinha que também é uma pessoa tipo, por mais uma visão adolescente, né? Adolescente assim, jovem adulta, né? 20 anos é jovem adulta. Ela já é uma visão mais pragmática, assim, mais seca, tipo, sabe? Eles trocam de relacionamento como se trocassem de roupas. Aí eu fico admirado, porque eles sofrem bastante também nessas transições, mas sabe, por ser um cérebro mais jovem, por não ter tanto apego ou tanta dependência emocional, eles seguem com mais facilidade, né? Tipo, sim, porque sabe que o bem ganha, né? O bem sempre... É isso que eu acho impressionante, a gente pensar, né? Que sempre o bem vai vencer no final de tudo. Igual hoje as pessoas desistem e... Cara, eu não queria desistir de muita coisa, sabe? É por causa da entropia, né? A entropia, ela neutraliza. Ela é o zero. Tudo volta ao zero, né? O mundo explode, o universo, né? Big Bang explode e encolhe. Tudo nasce e morre. Vem aquela alegria, depois fica de boa. Vem aquela tristeza, depois fica de boa. A euforia, né? E o neutro, o zero, a entropia, essa força que volta pro zero, é aonde as pessoas de todas as idades acabam encontrando. Na hora de dormir, por exemplo. Todo mundo, antes de pegar no sono, já atinge a entropia de tipo paz, daquele último respirar. Não posso fazer mais nada, vou dormir. Isso. É verdade. Já fiz o melhor que eu pude. É verdade. A gente usava muito isso quando era moleque, né? Tipo, quando tinha aquelas tretas de escola e tal. Vou dormir que amanhã passa. Sim. O problema é que depois você acorda, aí alguma coisa acontece e parece que explode de novo. Sim. Não é? Aí tem a ansiedade, que é você acumular energia antes do que vai acontecer. Sim.
e geralmente tem vários resultados, né? Às vezes não precisou de nada daquela ansiedade, porque o resultado já estava ali positivo já o tempo todo. Ou às vezes a ansiedade foi necessária para causar um preparo, para se calcular, para falar, opa, eu consigo fazer melhor, mesmo sabendo que o resultado é positivo, eu consigo entregar um pouco mais. Aí gera uma ansiedade, um trabalho a mais, mas sempre vai vir a entropia depois, tipo, realizado. Dando certo, dando errado, voltou pro neutro. Uma hora volta pro neutro. E outra coisa também interessante é assim, quando você está num evento traumático, todos nós nos amarramos em cordas. Imagina que aqui tá o buraco, você está aqui no meio. A gente amarra várias cordas na gente que são as nossas crenças. Aí sempre é outras pessoas que vêm e começam a cortar as nossas cordas. Ah, você não era o melhor no ping-pong, você não era o melhor no futebol, você não era o melhor em vôlei, você não é melhor em nenhum esporte, você é gordo. As pessoas vêm atacando você e elas vão tirando essas cordas que você se prende. Quando chega uma pessoa ou mais que acaba arrancando todas as suas cordas, todas aquelas suas crenças, você começa a cair no buraco. Aí você começa a se prender a qualquer coisa que você tenta ali ver que dá uma esperança na humanidade. Um filho, um projeto que poderia dar certo, que poderia fazer mudar de vida. Só que você já está caindo no buraco, então você não é corda mais, é pedras. São pequenas pedras, pequenas motivações que vão, conforme você vai subindo, você vai saindo do buraco. E aí você, quando sobe nesse buraco, você vê que aquelas cordas eram fracas demais. Nossa, por que eu me prendia em acreditar em conto de fadas? Agora eu sei qual que é a verdade. Aí você acaba tendo uma corda que não é mais corda, é uma corrente. Aí você cria uma crença ainda mais forte. Só que quando você cria uma crença mais forte pro lado do mal, ela vai ser manipulável pro lado do mal. Se você for fazer uma corrente do lado do bem, ela vai ser uma corrente do lado do bem. Você consegue ser o extremo negativo, o Vecna, ou você consegue ser o extremo positivo, que é Eleven. Você decide. Ou você pode ser o neutro, você pode conhecer sobre os dois lados, saber todas as magias dos dois mundos, os poderes, tudo, e decidir ser o neutro, o sábio, né? Onde você conhece de tudo, você sabe usar todos os poderes, mas decide não usar. Mas eu acho que neutralidade também não é uma coisa assim tão, vamos dizer, contundente numa situação, né? Porque às vezes você tem que ser positivo. Porque a negatividade é uma coisa que, pô, mas o negativo tem que ter positivo. Mas você tem que ser positivo em todas as situações. Até na parte ruim você tem que ser positivo de que aquilo é igual um mantra que eu uso muito todo dia, tipo, tudo que está acontecendo comigo é pra me favorecer, é pro meu bem. Sabe? Às vezes até é difícil alguém ouvir eu falar isso porque me conhece, sabe a situação que eu tô passando. Falar assim, mas você acha que é pro seu bem? Acho. Tudo é favorável pra mim, porque você mesmo já, a gente conversando mais, eu te falei, né? Nada me desamparou, assim, fisicamente, financeiramente. O que mais me afetou foi emocional, no decorrer desse tempo que eu tô passando. Mas tudo parece que veio conspirando ao meu favor. Todas as coisas que acontecem comigo é para o meu próprio bem. É difícil acreditar nisso quando você está passando um momento ruim? É difícil, mas, cara, tem tanta gente passando coisas piores aí e elas ainda acreditam que é pro bem delas ou que algo melhor vai vir para elas. E as pessoas, mas não é bem assim não. A pessoa vai tá no terminal no hospital ou tá na rua pedindo esmola. Você acha que ela tá esperando, ela quer comer, ela quer... Cara, se ela acreditar que vai melhorar, vai melhorar. As pessoas, não. Aí cada um é negativo com o que quer. Como diz o professor Hélio Couto, né? Você tem que reverter o polo e ser positivo. Veio um pensamento negativo, cancela, não é meu, não me pertence. Volta de onde veio esse pensamento aí, de quem veio, ou quem veio, de onde veio, universo paralelo que seja. E positiva porque não vai adiantar, cara. Eu preciso ainda eu preciso desse robô aqui ainda para poder me movimentar, para fazer com que minha alma chegue aonde eu quero chegar.
meus objetivos cheguem aonde eu quero alcançar. E por mais difícil que seja no emocional, não que eu acredite que seja um conto de fadas, uma fantasia. Não que eu acredite. É que é aquela, quando você tem uma vontade que as coisas sejam boas, boas até o fim, cara, que você fala, puta, foi bom. Como dizia Paulo, tipo, eu completei a corrida, eu lutei o combate, eu cheguei até o final e, entendeu? É essa parada, tipo, eu fiz o caminho. Eu quero acreditar nisso. As pessoas não acreditam, problema. Tem um monte de gente que não acredita em um monte de coisa. Ei, vai mudar o que eu acredito? Não. Pode mudar minha percepção das coisas que estão acontecendo, mas mudar o que eu acredito, eu escolho no que acreditar. Nós escolhemos no que acreditar, na verdade, né? Ah, mas a verdade é verdade. O que é a verdade? Verdade é o que é verdade, né? Sabe o que eu achei engraçado agora? Eu lembrei do 369. Eu comecei a pensar assim no que você passou. Ação, reação, colheita. 1, 2, 3. Aí, agora você está passando por uma fase de aprendizado, vai vir o número 6. Aí nesse aprendizado você vai mês 6, aprender né? 6 coisas. Mês 6. E é o mês 6, mês de junho agora de 2026. Na astrologia, na astronomia é um mês cabuloso, né? Você consegue ver os planetas no céu, alinhamento dos planetas. O cara postou um vídeo. É que agora a gente não vai fazer a edição porque esse é o primeiro piloto do nosso experimento aqui, né? Mas tem um cara com uma câmera, um telescópio, ele fez a... Cara, que coisa fantástica o alinhamento dos planetas, assim, puta que pariu. Alguém falou que isso daí não acontecia em 84 anos, a última vez foi na Segunda Guerra Mundial. Dia 6, completou 84 anos que teve foi o início do fim da Segunda Guerra, né? Dia 6 de junho foi a tomada da Normandia, né, se eu não me engano. Foi a invasão aliada, quando os aliados entraram na França e ali foi só pau no chucrute, até chegar no final ali. Eu acho que tem uma música do Sabaton, né? Não sei se é assim que pronuncia essa banda. É o que? Ele é black metal? Sabaton? É, deve ser Sabaton que se pronuncia, que eles falam sobre essa coisa da Segunda Guerra. Ah, tem muita coisa, né? 4 de abril é 6 de abril. 6 de junho. Mano, muito bom. Mas é isso mesmo, tipo, as coisas acontecem. Então, aí você vai passar por 6 etapas, né, provavelmente, que é 6 aprendizados, que é você se redescobrir, se melhorar, se curar. E aí depois vai vir o 9, que é a colheita. Então você vai colher 9 vezes tudo que foi plantado, multiplicado, ou muito mais ainda. Então tudo que acontece de mal para nós, se nós somos pessoas boas, a gente colhe muito. E acho que isso até falou agora num episódio que a gente viu no seriado, né? Quando você dá o pouco que tem, volta em dobro. Então quando você dá para alguém que tem muito, a pessoa te devolve muito. Mas e se você dá para pessoas que não têm nada? 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 não vai dar 1. Por que você vai dar algo para alguém que não tem nada a oferecer? Né? Às vezes é uma insistência nossa, o que será? Cada um tem seu motivo, né? Mas tudo é aprendizado, para a pessoa aprender, calma aí. Eu não vou multiplicar com alguém que não dá nada. Como se a gente tentasse preencher um vazio. O vazio não tem nada no vazio. Ou querendo provar alguma coisa para alguém ou para nós. Talvez acho que o problema do ser humano é querer provar para os outros, né? Sim. Olha aqui, eu tô tentando, eu quero fazer dar certo, eu quero que você acredite. A pessoa não quer. Que é validação, que é um validação. estado primitivo da mente humana. É que ele me escolhe, né? É muito legal isso daí. O relacionamento humano é isso. E a nossa cultura hoje, com toda essa informação, toda essa tecnologia, agora com as máquinas pensando pelos seres humanos, o que resta para o ser humano? Pensar por si só.
né? Tentar resolver seus próprios problemas, assim, mentais, Não delegar os pensamentos. não delegar os pensamentos. Bora finalizar por aqui, porque a vida continua e no próximo episódio a gente vamos ver o que a vida tá preparando pra gente.